Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de novo aqui ao nosso canal, a nossa página no Instagram, despertardoser.100, ao nosso canal no YouTube, Despertar do Ser. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui para a gente estudar juntos as lições de um curso em milagres com a jornada do professor Kenneth. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou estudante de um curso em milagres assim como vocês, e sou terapeuta também, me dedicando aos estudos para que eu possa me aprofundar na psicoterapia metafísica de um curso em milagres, para que eu possa ajudar mais pessoas, para que eu possa me curar através da cura dos meus irmãos também. Então, se vocês têm interesse também na psicoterapia, eu atendo online, certo? É só vocês me chamarem no direct do Instagram ou no meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo no YouTube. Vocês podem entrar em contato comigo para fazer as sessões de psicoterapia online, certo? E hoje, então, a gente vai ir finalmente para a lição 181, depois da gente ter feito a introdução da revisão 5 e a introdução às lições, as próximas 20 lições que a gente fez ontem, né? E, como sempre, eu convido vocês para que a gente saia do mundo, que a gente saia do sonho, que a gente vá para nossa mente certa, que é a sala de aula, onde Jesus nos espera, o Espírito Santo nos espera, e a gente entrega a nossa total disponibilidade em aprender esse curso com Jesus, a nossa sinceridade, a nossa humildade em querer aprender com Ele. A gente também estabelece a meta da paz para que tudo que a gente for estudar aqui hoje seja utilizado somente pela nossa mente certa, para o nosso despertar, que é o propósito do Espírito Santo para nós. É o propósito de Jesus com esse curso. A gente dá uma respiração mais profunda, para a gente acalmar a frequência dos pensamentos. A gente entra para essa sala de aula e a gente deixa o ego do lado de fora, porque tudo que a gente vai aprender nessa sala de aula, ele não tem compreensão, o ego não pode compreender nada disso. E vamos praticar então. O professor Ken faz uma longa introdução aqui nessa lição 181, então vamos lá. E a ideia principal dessa lição é: confio em meus irmãos, que são um comigo. Deixe-me começar afirmando que isso não significa que você deveria confiar no ego do seu irmão. Isso é muito importante que a gente perceba, gente. Mais uma vez, nunca é demais a gente lembrar. Um curso em milagres é um treino da mente, né? Não é um treino comportamental. Não é. Quem deseja treinamento comportamental precisa ir. É a casquinha, né? É algo bem mais. Não é profundo como um curso em milagres, né? A pessoa quer fazer um treinamento de como é que a gente diz? Autodesenvolvimento, no sentido de entrar em como melhorar, se desfazer de hábitos ou de comportamento, aquela coisa toda. A pessoa não está disposta ainda a ir profundo como é um curso em milagres, que é direto na mente. Só que se a gente vai na mente, que é a causa de tudo, naturalmente, aos poucos, a gente vai realmente... Aos poucos não, porque na verdade a gente só precisa de um instante, né? Se a gente realmente entregasse
em um instante a nossa mente ao Espírito Santo, no mesmo momento a gente até mudaria o comportamento também, porque ele seguiria, como ele é o efeito e a causa é a mente, isso iria acontecer. Mas a gente ainda não se entrega totalmente pelo medo do amor de Jesus, como a gente viu ontem, né? Na introdução. Mas quem tá atrás de só comportamento, tá só atrás de querer mudar ilusoriamente o comportamento, vai fazer um curso de coaching, de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, essas coisas assim. Mas um curso em milagres é um curso da mente. Então, a gente confia em nossos irmãos, que são um com a gente, no nível da mente, porque somos um em Cristo. Somos o único Filho de Deus que sonhou separação, que sonhou que cada um é uma centelha diferente da outra, cada um é um ser diferente do outro, e não é bem assim. Somos um único ser. Então, é a nível mental que a gente confia em nossos irmãos e não no ego dos nossos irmãos, né? Então, a gente entra na mente, se conecta com a mente do irmão, né? Se conecta com essa mente certa que é una, para que a gente confie. E com certeza a gente vai ser guiado pelo Espírito Santo, que vai nos mostrar nesses relacionamentos especiais que o Espírito Santo pode transformar esses relacionamentos especiais em relacionamentos santos. E aí sim, a gente é capaz de identificar o que é ego, o que é o Espírito Santo e saber se a gente pode confiar, né? Aquela intuição é sempre o Espírito Santo falando, no sentido de não se deixar ludibriar nem pelo o ego, que é o mesmo, né? Mas que está se manifestando na Ana, ou no ego se manifestando na Maria. É o mesmo ego. Mas a gente já consegue começar a identificar o que é ego e o que é o Espírito Santo, né? Então, o professor Ken está sempre chamando nossa atenção em relação a isso. Sempre que Jesus fala algo que possa nos confundir, que o ego possa usar para nos confundir, ele sempre nos chama para dizer que um curso em milagres é um curso da mente e que a metafísica do curso e as metáforas de Jesus, às vezes o ego vai lá e vira de ponta cabeça, né? Não é que tu tem que sair confiando no ego, no ego, nos irmãos por aí, em todos, né? Não é assim. Por exemplo, então, até o professor quer dar esse exemplo aqui, ó. Seria tolo convidar um cleptomaníaco para ir à sua casa e depois sair, não trancar sua casa à noite em uma área com muitos crimes, ou seu carro quando estacionar no meio de uma grande cidade. Então, essas coisas a gente sabe que aqui no sonho é necessário fazer ainda, né? Então, a gente não tá confiando nos irmãos, no ego dos irmãos, né? E sim na mente certa do irmão. Eu me lembro de uma situação, olha só, já até vai dar um exemplo dele lá, né? Ele lembra de uma situação na qual um amigo dele, que inclusive é um estudante de longo tempo de um curso em milagres, que veio até o professor Ken com um problema, né? E ele tinha feito arranjos de negócios com um amigo estudante do curso e tinha ficado óbvio que seu parceiro o estivera roubando. Então, quer dizer, os dois eram estudantes de um curso em milagres. O amigo do professor Ken e o sócio do amigo eram estudantes. E o outro ficou claro que ele estava roubando na sociedade, né? E ao falar isso para o professor Ken, então o amigo tentou
valentemente olhar para a situação espiritualmente e falar dela apenas em termos não julgadores, mas estava óbvio que sua mágoa e raiva estavam levando a melhor sobre ele. É quando a gente tenta negar, tenta espiritualizar a nossa raiva, né? Não, Jesus pede pra gente não negar que a gente está sentindo, né? E entregar para que seja desfeito o equívoco da mente, né? E eu finalmente disse a ele: veja, aos olhos do céu, essa pessoa é um filho de Deus. Aos olhos do mundo, um escroto. Não é útil negar os fatos do mundo, porque a gente vai entrar em conflito. Vai chegar um momento que a gente vai dizer: eu não consigo mais fazer de conta que eu não tô vendo que tem algo errado aqui, entende? Então, a gente olha, né, pra raiva, pro ódio, pra mágoa, para aquele acontecimento ali. E realmente, com o ensinamento de Um Curso em Milagres, hoje a gente sabe que tudo que a gente experimenta, a gente projetou como experiência. Aqueles acordos secretos, né? Que a gente já sabe que a gente acordou, eu seria a vítima, ele seria o algoz, ele me roubou, eu fui roubado. Mas tudo a partir da projeção da mente, fora do tempo e espaço, que projetou o conteúdo dessa mente, de acreditar que a gente está separado e que a gente precisa, para que eu tenha, o outro tem que perder e aquela coisa toda. Mas nesse sentido a gente entrega para o Espírito Santo corrigir a mente que projetou essa cena, né? Mas a gente não nega. Não fica querendo espiritualizar a coisa, né? A situação, como o professor Ken diz. Então é só não negar. E como vai ficando claro conforme prosseguirmos, o professor Ken fala aqui, nós colocamos nossa confiança na impecabilidade de Cristo, não no que percebemos com os pecados de outra pessoa. Nós confiamos em que o pecado percebido não pode afetar a paz de Deus dentro de nós e que os egos de outras pessoas não têm mais poder de nos manter longe do céu do que o nosso próprio. Então, Jesus discute isso em A Correção do Erro, onde ele diz que nosso irmão pode realmente estar errado, mas que, apesar disso, ele está certo por causa de quem ele é. É um equívoco na mente dele, assim como é um equívoco na minha. Eu, por concordar de ser a vítima, ele, por concordar de ser o algoz, os dois estão na mente errada, na mente equivocada. Mas é muito diferente a gente conseguir ver isso com o conhecimento que a gente tem do Um Curso em Milagres hoje em dia, do que se a gente não tivesse. Porque daí a gente morre de raiva pro resto da vida, né? Com essas coisas. Então, a correção, pela qual Jesus quer dizer conteúdo, não forma, precisa sempre ser feita com o Espírito Santo. Então, a gente entrega a experiência para ele, porque a gente sabe que foi da mente equivocada que veio a projeção dessa cena, dessa circunstância, dessa situação de traição, roubo aqui, né? Ou qualquer uma outra. Então, precisa sempre ser feita com o Espírito Santo, que assegura a ausência de julgamento e condenação, mesmo quando estiver corrigindo o comportamento. E aí ele coloca aqui essa passagem do capítulo 9. Para o ego, é benigno, certo e bom apontar erros e corrigi-los. Isso faz sentido perfeito para o ego, que não está ciente do que são os erros e do que é a correção. Os erros são do ego e a correção dos erros está no abandono do ego.
Quando corriges um irmão, tu estás lhe dizendo que ele está errado. Ele pode não estar fazendo nenhum sentido nessa ocasião. E é certo que se estiver falando a partir do ego, não estará fazendo sentido. Ainda assim, a tua tarefa é dizer-lhe que ele está certo. Tu não lhes dizes isso verbalmente. Se ele estiver falando tolices, falando ou fazendo, né? Ele necessita de correção em outro nível, no nível da mente, fora do tempo e espaço, porque seu erro está em outro nível. Isso aqui é só a imagem, só a projeção do que primeiro tornamos real na mente, lembra? Ainda assim, ele está certo porque é um filho de Deus. O seu ego está sempre errado. Não importa o que diga, o que faça. Portanto, Jesus não está dizendo que as pessoas são sempre amorosas, mas apenas para confiarmos que, além da escuridão do ego, a luz de Cristo ainda brilha em todos nós. Nós vamos voltar a esse ensinamento importante conforme examinarmos essa lição. Motivação é outro tema-chave aqui nessa lição. O que nos capacita a confiarmos em que a luz de Cristo brilha em nosso irmão é entender que essa é a única forma de ainda lembrarmos de que a luz brilha em nós também. Aí faz-me lembrar da revisão, né? Aquela, Deus é só amor e, portanto, eu também. Lembre-se de que Jesus apela aos nossos motivos egoístas, dizendo: faça o que eu ensino, porque isso vai fazer você se sentir melhor. Você não vai se sentir bem insistindo em que é um ego, nem insistindo que o mundo e o corpo são o seu lar. Você vai encontrar paz apenas quando perceber que esse mundo não é o lugar ao qual você pertence. E que o seu corpo não é sua identidade. O perdão nos ensina essa verdade sobre nós mesmos. E é a motivação para colocarmos em prática essa e todas as lições do livro de exercícios. E vamos começar na... Vamos ver, melhorou a luz, gente? Vamos ver. Acho que sim, né? Agora que a gente vai começar na lição propriamente dita. Agora foi só uma introduçãozinha do professor Ken. Então Jesus diz: confiar nos teus irmãos é essencial para estabelecer e manter a tua fé na tua capacidade de transcender a dúvida e a falta de convicção em ti mesmo. Se eu for transcender a dúvida e me lembrar de quem sou como filho de Deus, tenho que aprender a confiar no meu irmão. É através do perdão a ele que vou me lembrar de que sou um com Deus, pois estou apenas perdoando uma parte dividida de mim mesmo. Lembre-se de que Jesus nos ensina a forma de nos lembrarmos de Deus. No capítulo 12. Não se pode lembrar de Deus sozinho. É isso que tens esquecido. Perceber a cura do teu irmão como a tua própria é assim o caminho para lembrar-te de Deus. Pois esquecestes os teus irmãos com ele, e a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para a lembrança. Quando atacas um irmão, proclamas que ele é limitado pelo que percebeste nele. Tu não olhas além dos erros que ele faz. Pelo contrário, esses erros são ampliados e tornam-se bloqueios que obstruem para ti a tua conscientização do ser que está além dos teus próprios equívocos e além dos seus pecados aparentes, assim como dos teus. Essa, então, é a motivação subjacente a por que nós não perdoamos.
Eu não quero estar ciente do meu ser, do meu verdadeiro ser. Preferindo esse que tenho, né? O ego. Esse indivíduo, esse corpo físico e psicológico, a Ana. Eu não quero estar ciente do meu ser de verdade. Eu quero continuar vivendo essa ilusão dessa atriz aqui. Meu ego tem ensinado que se eu for manter a memória de Cristo longe de mim, tudo o que preciso fazer é manter você longe de mim. Porque Cristo é um. Assim, por manter você separado através do ataque e do julgamento, a identidade especial do meu ego está segura. E eu nunca preciso me preocupar sobre desaparecer no coração de Deus. Meu ego, portanto, navega por aí na esperança de encontrar alguém que esteja errado. Mesmo se for um equívoco honesto, eu rapidamente o transformo em um pecado. Isso significa que eu quero que você me traia, me abandone, me magoe, me roube, faça uma coisa inconsciente após a outra, tudo provando que nós somos separados e eu a vítima inocente do seu pecado. Olha só, gente, como funciona. Nesse ponto, a memória de quem eu sou, né, o meu ser com S maiúsculo, recua para muito longe em distância, mais uma vez, a motivação para nutrir o ataque, doença e especialismo que validam a identidade do meu ego, pela qual algo e alguém mais são responsáveis. Esse é o significado dessas declarações sucintas, embora poderosas, lá do capítulo 31. Se podes ser ferido por qualquer coisa, vês um retrato dos teus desejos secretos. Nada mais do que isso. E em qualquer espécie de sofrimento que possas ter, vês o teu próprio desejo escondido de matar. No entanto, Jesus ensina que nossos pensamentos de ataque não vão nos fazer felizes. E se nós apenas os liberarmos e confiarmos em que a luz de Cristo brilha em outra pessoa, assim como brilha em nós, vamos nos sentir melhor. Aprendendo essa verdade feliz por olharmos além das projeções de nossos pecados. No final, vamos entender que estamos perdoando uma ilusão que primeiro tornamos real na mente e depois em alguém mais lá fora. No entanto, não vamos atingir esse ponto até primeiro prestarmos atenção cuidadosa às mágoas que guardamos contra os outros. Nosso trabalho começa aí, sabe? Não tem como pular etapas, né? Voltando na lição, então, vamos ver a última frase ali. Então, o que a gente precisa é retirar os bloqueios que nos impedem de ver o ser que está além dos pecados aparentes nos nossos irmãos, assim como nos nossos próprios, né? A percepção tem um enfoque, é isso que dá consistência ao que vês. Apenas muda esse enfoque e o que você contemplará mudará consequentemente. Então, é outro jeito de ver o mundo, né? Um outro jeito de ver os irmãos, um outro jeito de ver a nós mesmos. O que nós percebemos do lado de fora tem um foco e propósito específicos, atribuído a ele pela mente. Isso funciona tanto para a mente certa quanto para a errada. A consistência da minha visão da mente errada é que eu percebo o pecado em tudo ao meu redor,
mas não em mim. Se eu vir o pecado em mim, ele estará no meu corpo ou personalidade, causado por alguém mais, não na minha mente. Minha visão da mente certa, por outro lado, vê consistentemente expressões de amor ou pedidos de amor. Portanto, o que percebemos do lado de fora é um resultado direto do que percebemos do lado de dentro. E nós o percebemos porque escolhemos fazê-lo. Como diz aqui nessa passagem do capítulo 24 sobre percepção. A percepção não parece ser um meio. E é isso que torna difícil aprender o quanto ela depende do propósito que tu vês nela. A percepção parece te ensinar o que vês. No entanto, a percepção não faz senão testemunhar o que ensinaste. É a figura exterior de um desejo, uma imagem que tu querias que fosse verdadeira. E essa passagem do capítulo 25. Isso está de acordo com a lei fundamental da percepção. Vês o que acreditas que esteja presente e acreditas que está porque queres que esteja. Deu uma travada aqui, né, gente? Mas voltou, acho. Quando eu mudo do meu professor da mente errada para o da mente certa, percebo os pecados de outra pessoa como meus equívocos. Uma vez que nós somos um no equívoco ilusório da separação. Eu me equivoquei. Gente, olha o quanto é difícil. O quanto é difícil pra gente assumir que a gente se equivocou. Faça uma leitura interna aí e vejam se vocês não têm essa dificuldade. Bom, um curso Milagres inteiro está afirmando, Jesus está afirmando que a gente tem extrema dificuldade de assumir que estamos equivocados. A gente quer estar sempre certo, né? Mesmo que custe a nossa paz. Então, quando eu mudo meu professor na mente errada para a da mente certa, percebo os pecados de outra pessoa como meus equívocos. Eu estava equivocado, por isso eu pedi para perceber equívoco naquela pessoa. Uma vez que nós somos um no equívoco ilusório da separação. Jesus, portanto, fala conosco sobre uma mudança em foco. O que vem através da nossa mudança de professores. Não tem outro meio. A tua visão agora se deslocará para apoiar a intenção que substituiu aquela que tinha antes. A intenção que eu tinha antes era encontrar pecados em outra pessoa, um problema externo que não era feito por mim. Isso me permitiu ficar transtornado, não porque eu escolhi ser separado de Deus ou de Jesus, mas por causa do que alguém mais fez. Eu percebo que isso não me fez feliz. Existe outra forma de olhar para tudo, conforme escolho Jesus como meu professor. Compartilhando sua visão, eu olho para a mesma situação de antes, mas compreendendo-a de forma diferente, percebendo que tudo é minha sala de aulas, na qual aprendo com ele que a dor está na minha mente. A dor de me sentir traída, a dor de me sentir roubada, de me sentir enganada, desprezada. Portanto, posso fazer algo sobre ela. Retira o teu enfoque dos pecados do teu irmão e experimentarás a paz que vem da fé na impecabilidade.
O que me motiva a perdoar e olhar de forma diferente para o mundo ao meu redor é a minha paz. Pelo que mais eu iria escolher ir contra o ser especial que acredito que sou, cuja identidade eu acalento, exceto reconhecer a dor que ele traz e a paz que ele custa? A seguinte passagem sobre o valor do relacionamento santo, que é ver nosso irmão como impecável, amplifica esse ponto importante. Essa passagem é do capítulo 20. Não queres conhecer a tua própria identidade? A gente já viu isso também. Não gostarias de trocar alegremente as tuas dúvidas pela certeza? Não tens vontade de ficar livre da miséria e aprender de novo sobre a alegria? O teu relacionamento santo te oferece tudo isso. A impecabilidade do teu irmão te é dada em luz brilhante para ser contemplada com a visão do Espírito Santo e para que tu te regozijes nela junto com ele, junto com o Espírito Santo. Pois a paz virá a todos os que pedem por ela, com desejo real e sinceridade de propósito. Propósito esse que é compartilhado com o Espírito Santo e uno com ele no que é a salvação. Assim sendo, que estejas disposto a ver o teu irmão sem pecado, para que Cristo possa se erguer diante da tua visão e te dar alegria. Essa fé recebe o seu único apoio seguro daquilo que vês nos outros, além dos pecados. Pois os equívocos que eles cometem, se focalizados, são testemunhas dos pecados em ti. E não transcenderás esse modo de vê-los e não verás a impecabilidade que está além. E assim não veremos a nossa também. Estou aprendendo que o que vejo em você é um lembrete do que primeiro vi em mim mesmo. O tema principal de Um Curso em Milagres. Se eu vir você como um pecador miserável, é porque não quero reconhecer o pecado em mim mesmo. Se eu vir seus pecados simplesmente como equívocos e pedidos de amor, percebo que esse é o meu pedido também. Assim, não existe culpa, sem a qual o sistema de pensamento do ego desaparece, pois culpa é o que o sustenta e o mantém forte. Lembre-se dessa importante passagem sobre a similaridade inerente à culpa e à autoculpa, lá do capítulo 11. Se os teus irmãos são parte de ti e tu o acusas da tua privação, estás acusando a ti mesmo. Né? Se teus irmãos são parte de ti e são parte de nós, né? E a gente acusa eles de que eu não tenho algo porque ele me roubou, porque ele me tomou, porque para ele ter eu tenho que perder. Então, ele que tá me privando de alguma coisa, né? Então, se eu ouvir seus pecados... E não podes acusar-te sem acusá-los. Então, e se eu também tô me acusando de que eu tô... tirando do outro, eu também tô acusando o outro. É por isso que a acusação tem que ser desfeita e não vista em outro lugar. Porque tanto faz eu ficar acusando que eu não tenho porque o outro tirou de mim, ou que eu tenho porque eu tirei do outro. Das duas maneiras são acusação e autoacusação, né? Que é inerente à culpa e à autoculpa, como o professor Ken introduziu ali. Se colocas a acusação em ti mesmo, não poderás conhecer a ti mesmo, pois só o ego acusa de qualquer forma que seja. É só o ego que acusa. Então, se você está acusando alguém, ou se você está acusando a si mesmo, você está no ego. Eu acho tão bom dar esse tipo de exemplo, porque muitas vezes a gente,
Eu não sei quando que eu tô no ego, quando que eu tô no Espírito Santo. Mas é isso. Se a gente tá julgando, a gente tá no ego. Se a gente tá acusando, a gente tá no ego. Autoacusação, portanto, é identificação com o ego. E isso é tanto uma defesa do ego, quanto acusar os outros. Então, acusação ou autoacusação é a mesma coisa. Tu não podes entrar na presença de Deus se atacas o seu filho. E o seu filho sou eu, é você. Portanto, ao praticarmos no dia de hoje, primeiro deixaremos todos esses pequenos enfoques darem lugar à nossa grande necessidade de permitir que a nossa impecabilidade se torne aparente. Nossa ênfase deveria estar nesses pequenos enfoques, a necessidade do ego de ver o pecado como real. Esses pensamentos de ataque são o que preciso liberar, pois quando o faço, me torno consciente da impecabilidade subjacente, até então protegida pelo ódio. Instruímos as nossas mentes de que é isso que buscamos e só isso, né? Permitir que a nossa impecabilidade se torne aparente, por apenas um momento. Você não tem que fazer isso pela eternidade, nem o tempo todo, apenas por um breve momento. Lembre-se o que Jesus disse na introdução a essas lições atuais. Você só precisa de um pouco de tempo por dia, tempo de qualidade. Ele não pede dedicação total. No entanto, esteja ciente da sua prática e do motivo pelo qual ela o faz se sentir melhor. Assim também como da tolice em não continuar a praticar com mais frequência, especialmente sabendo o quanto liberar as mágoas o torna feliz. Verdade, né, gente? Nossa, quando a gente libera, nossa, é um peso que a gente tira das costas quando a gente libera a mágoa. Isso que é liberdade. Agora Jesus diz: não nos importamos com as nossas metas futuras. E o que vimos no instante anterior nos é indiferente durante esse intervalo de tempo em que praticamos mudar a nossa intenção. Buscamos a inocência e nada mais. Nós a buscamos sem outra preocupação senão o agora. Esse é o instante santo, o tema da lição. O ego usa o tempo para tornar os pecados do passado reais, estabelecendo o medo da punição futura. Quando acuso você de ter pecado, torno o meu passado pecaminoso e real e tento escapar da punição pelo que fiz. No instante santo, no entanto, damos um passo para fora do tempo, para a dimensão atemporal, que é o lugar onde habita o Espírito Santo em nós. Nós não vemos o passado, não tememos o futuro, mas experimentamos apenas o presente. Nesse arauto da eternidade, né, no presente, no eterno presente, todos olham de forma diferente, pois não existe passado, futuro, corpo. Apenas uma experiência do seu amor e paz. Do amor de Deus, né? Gente! Eu não tinha deixado no silencioso, caramba. Tá no silencioso, por que eles me ligam? Que me chama? Não entendo. Não entendo. Deixa eu tentar arrumar aqui. Deu, consegui. Consegui botar no silencioso da chamada.
E agora onde é que eu fiquei? Aqui. Então, não existe passado, futuro, corpo, apenas uma experiência do amor e da paz de Deus. A inocência na qual nenhum julgamento de pecado existe em você ou em mim. Como tem aqui nessa passagem do capítulo 15, falando do instante santo. Esse aqui agora. Gente, meu Deus, eu não tô entendendo. Eu coloquei sem volume para chamada. Vou sair de novo, vou cair de novo. Voltei. E fiquei sem o meu... Voltou. Desculpa, gente. Eu precisava arrumar isso, eu não sabia onde arrumar. Agora arrumei. Então agora ele tava falando aqui que a gente não tem passado, nem futuro, nem corpo, nada. Ele estava falando do aqui e agora, que é o nosso instante santo, que é o instrumento de aprendizado mais útil do Espírito Santo para te ensinar o significado do amor. Pois o seu propósito é suspender inteiramente o julgamento. O julgamento sempre se baseia no passado, pois a experiência passada é a base sobre a qual julgas. No instante santo, ninguém é especial, pois as tuas necessidades pessoais não invadem ninguém para fazer os seus irmãos parecerem diferentes. Sem os valores do passado, tu os verias a todos como o mesmo e iguais a ti. E também não verias nenhuma separação entre tu e eles. No instante santo, vês em cada relacionamento o que ele será quando perceberes apenas o presente. Quase todas as pessoas caíram na armadilha do que Jesus vai descrever agora. Eu acho que vocês vão ficar bem curiosos, porque eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, tá? Eu vou parar aqui e vou fazer uma segunda parte desse vídeo a partir desse parágrafo que o professor Ken tá comentando aqui, tá? Dessa armadilha que a maioria dos estudantes caíram, né? Por quê? Porque o ego vai lá e distorce, né? A gente já sabe. Mas, gente, eu peço desculpa, vou parar aqui agora e vou fazer a segunda parte depois, porque essa ligação é lá da escola da minha filha e eu preciso ver o que tá acontecendo. Tá bom? Tá bem insistente. Até a próxima parte. Beijo. Até.